O que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado? A gente já falou que a resposta que seria suspensa por 6 meses. Mas no item aqui tem a palavra cassada. Então, cassada, pessoal, vem de cassação, né? Cassação, pessoal, é o ato de você perder a sua habilitação. É o ato de você perder a sua habilitação. Então, vamos falar só um pouquinho, a gente vai falar mais detalhado mais na frente, mas só para vocês já terem uma pequena noção. Tem algumas coisas, pessoal, que caso vocês façam, vocês podem vir ter a habilitação de vocês cassada. Ter a habilitação cassada é você perder a sua habilitação. Ela pode acontecer no caso de você tiver sido suspenso. Então vamos lá, né? Questão da suspensão. Quando é que você pode ter a sua habilitação suspensa, né? Quando vocês estiverem com a CNH já, né? Com a CNH, no caso da PPD, se vocês levarem uma grave ou uma gravíssima, ou então 2 médias, você já não consegue mais renovar ela para tirar uma CNH. Como assim? Quando vocês terminarem a prova prática, vocês vão receber a PPD, Permissão Provisória para Dirigir. Ela tem a validade de 1 ano. Então, nesse 1 ano, vocês estão sendo avaliados. Nesse 1 ano, vocês não podem levar nenhuma infração gravíssima, que vocês perdem a PPD. Não pode levar nenhuma infração grave, que vocês perdem a PPD. E não pode levar 2 infrações médias, que vocês vão perder a PPD. Sim, se eu perder, o que é que acontece? Vai começar tudo de novo, do zero. Pagar, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Tem que começar de novo. Até aí, tá tranquilo? Tá ok. Então, nesse período de 1 ano... E se o cara levar uma leve, pode? Pode. 1 leve, 2 leves, 3 leves, pode. Não pode 2 médias, não pode 1 grave, não pode 1 gravíssima. Beleza? Levou uma média como se fosse o cartão amarelo do futebol. Você tá ali morrendo de medo de levar o segundo. Então, recapitulando. Quando vocês estão com a PPD, vocês não podem levar nenhuma grave, nenhuma gravíssima e não podem levar 2 médias. Quando estourar 1 ano, né? Quando estourar 1 ano, vocês vão renovar para receber a CNH. Desde que vocês preencham os quesitos, né? Para receber a CNH. Não pode ter levado nenhuma grave, não pode levar nenhuma gravíssima e não pode ter levado nem 2 médias. Se você preencher os quesitos, você vai pagar. Ah, tem que pagar? Rapaz, tudo do Detran tem que pagar, não se iluda não. Tudo que falou em Detran é dinheiro, desde Detran, desde dinheiro. Você paga para receber a CNH. Quando vocês já tiverem a CNH, pessoal, se vocês levarem no período de 1 ano, né? No período de 1 ano, se vocês levarem 2 multas gravíssimas dá 14 pontos, né? E se vocês chegarem a 20 pontos, vocês vão ser suspensos. Essa suspensão ela varia de 6 a 12 meses. Então, se você foi suspenso, você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Vai até uma autoescola, faz o curso de reciclagem, depois vai fazer a prova no Detran. E você espera o tempo. O tempo era de 1 a 12 meses, depois passou a ser 2 a 12 meses, se não me engano agora está de 6 a 12 meses a suspensão. Você faz o curso de reciclagem, faz a prova e espera o tempo. Deu o tempo, você recebe lá a sua habilitação e volta a dirigir. Só que nesse tempo aí que você está suspenso e você for pegue dirigindo, aí dá ruim. Aí você tem a sua habilitação cassada. Você perde a habilitação. Se você tem a habilitação cassada, você tem que esperar 2 anos. Tem que esperar 2 anos para dar entrada tudo de novo, pessoal. Só que nesses 2 anos você vai fazer apenas os testes. Como assim os testes? Deixa eu voltar aqui. Aqui você vai fazer o exame psicológico, físico e mental, porque são testes. Aqui, ó, é curso teórico. Curso você não vai precisar fazer, você vai fazer o exame teórico. O curso prático você não vai fazer, você vai fazer o exame prático, né?
Então, se você teve habilitação cassada, você espera 2 anos para começar tudo de novo e você vai fazer os testes. Se você tinha habilitação A, volta com a habilitação A. Se tinha habilitação B, volta com a B. Se tinha A e B, volta com A e B. Se tinha A e C, volta com A e C e assim vai. Então, você pode ser cassado como? Se você estava suspenso e foi pego dirigindo. Você pode ser cassado se você for reincidente no período de 12 meses de algumas infrações. Como assim? Vamos dizer que você foi pego dirigindo alcoolizado. Você vai ser suspenso, vai ter que fazer curso de reciclagem, vai ter que fazer a prova. Depois do tempo você volta a dirigir. Se você for pego de novo no período de 12 meses, aí vai começar o processo de cassação. No período de 12 meses, se você pega 2 vezes dirigindo alcoolizado, vai começar o processo de cassação. Inicia o processo, você vai se defender, vai colocar advogado. Se você for condenado, vai ter sua habilitação cassada. Vai ter que esperar 2 anos para começar a dar entrada de novo e fazer os testes. Então a gente falou a primeira vez, se for pego dirigindo com habilitação suspensa, vai ser cassado. Se cair em algumas infrações 2 vezes, se for pego 2 vezes no período de 1 ano em algumas infrações, também tem habilitação cassada. E se você for condenado por algum crime de trânsito, delito de trânsito, por exemplo, você atropelou uma pessoa, você evadiu, não prestou socorro, vai começar o processo de cassação. Você vai se defender, tá advogado e tal. Se você for condenado, você tem a sua habilitação cassada. Vai ter que esperar 2 anos, vai começar tudo de novo, fazer os testes. Com licença. Pode falar, Guilherme. E no caso, durante esse período da carteira provisória de 12 meses, a pessoa tem um carro no nome próprio e outra pessoa dirigiu o carro e cometeu alguma infração. Aí, no caso, como fica? Que os pontos vão para a carteira do dono do carro. Tem infrações que são de equipamento obrigatório. As infrações de equipamento obrigatório elas são exclusivas do proprietário do veículo. Então, foi ótima pergunta aí, Guilherme. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Guilherme é proprietário do veículo. Está no nome dele. Ele emprestou o carro dele para Marisa. Marisa queria ir para a faculdade e o Guilherme emprestou o carro. No meio do caminho, a Marisa caiu numa blitz. Na blitz foi constatado que o carro do Guilherme estava sem um retrovisor. De manhã, o motoqueiro passou, deu um chute e arrancou o retrovisor do carro do Guilherme. À noite, ele caiu numa blitz e o retrovisor é um equipamento obrigatório. E essa infração é uma infração que ela é exclusiva do proprietário do veículo. Ele não estava nem dirigindo, quem estava dirigindo era a Marisa, ele estava na casa dele assistindo Netflix, comendo pipoca. E a Marisa estava guiando, só que esse tipo de infração de equipamento obrigatório ela é exclusiva para o proprietário. E essa infração de equipamento obrigatório é uma infração grave. E vocês lembram, quando a pessoa está com a PPD, ela não pode levar a infração grave, não pode levar a infração gravíssima, nem pode levar 2 médias. Então, vai começar o processo, né? Onde não é nem começar o processo, né? Se ele pode se defender com a defesa prévia, né? É muito difícil ele ganhar, né? Pode se defender na primeira instância e na segunda instância. É muito difícil de ganhar porque é um equipamento obrigatório. Se ele for realmente autuado, recebeu a infração, aí quando fechar 1 ano, ele não renova a habilitação, né? Não passa de PPD para CNH. Ele vai ter que começar tudo de novo. Respondeu a dúvida, Guilherme, aí? Sim, mas só outra dúvida. Aí, no caso, digamos, minha mãe está dirigindo um carro que está no meu nome e ela não se atentou e brevemente passou no sinal vermelho. Aí a multa vai para o dono do veículo, certo? Essa multa é chamada multa de condução. Essa multa é do condutor. Só que, como foi um fotossensor, né, que bateu a foto, ele não sabe quem está dirigindo o veículo. Ele vai mandar
A multa para quem? Para o proprietário, porque o que ele tem do veículo é a placa do veículo. E a placa, ela vai ter os dados do proprietário. Então, cabe a você, no caso dessa multa que é de condução, indicar quem era o motorista infrator. Você vai receber uma notificação de autuação na sua casa. É um aviso. Ei, Guilherme, cara, tu vai ser multado. É um aviso. Nesse aviso, hoje em dia, você tem um mês, a partir do momento que você recebeu, um mês, para você ir até o órgão e indicar o motorista infrator. No caso, foi a sua mãe. Na própria notificação de autuação vai ter lá a defesa. Você pode fazer a defesa, já que é uma infração de condução. E você pode indicar o motorista infrator. Você vai colocar os dados da sua mãe, a habilitação dela e tal, e vai até o órgão que ele aplicou a infração. Se for a MC, na MC, se for Detran, é o Detran, e vai indicar o motorista infrator. E essa infração vai para aquela pessoa. Se estourar o prazo de um mês, aí vai para você. Aí deu ruim. Ah, tudo bem então. Obrigado. Beleza. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Uma dúvida, professor. Pode falar. Eu estou com a PPD, né? E na minha cidade tem muito aqueles guardas que ficam na pista, principalmente para onde eu venho, que é para acessar interior. Aí, eu estando com a PPD, eles podem me parar e eu levo alguma multa ou eu posso passar de boa? Depende se você fez alguma infração. Cometeu alguma infração? Não, porque às vezes eles ficam aqui na cidade e eles param os veículos. É isso, ele para e vai olhar se você cometeu alguma infração, se está faltando algum equipamento obrigatório. Se você tiver alguma coisa errada, você vai ser multado, né? Senão eu posso passar de boa, né? Não estou entendendo. Como assim, passar de boa? Eles, os guardas, né, da cidade, eles Se ele param. mandar parar, você tem que parar. Aí, se eu tiver com a PPD, eu não sou multada, né? Como assim, ser multado só porque você tem uma PPD? Não é crime não, mulher. Não é infração ter a PPD não, é normal. Você só vai ser multado se fizer alguma coisa errada. Então, posso dirigir com a PPD, né? Lógico, deve, né? Lógico, a PPD é um documento que lhe dá o direito de dirigir. Tá bom, obrigada. Por nada. Tem muita gente que... Professor, Pode falar, Luciano. o carro aqui da minha casa, ele não é no meu nome no documento, ele é no nome da antiga dona que meu esposo comprou. Só que a gente fizemos no cartório uma procuração pública específica, que a partir daquele momento, o que acontecesse com o veículo, a responsabilidade minha. Se caso meu marido estiver dirigindo, e ele levar uma multa, mesmo assim me prejudica, eu estando na provisória? É porque a fala está um pouco abafada. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês foram no cartório, fizeram uma procuração. Sim. Não é um DUT, não? Não, porque assim, no cartório, veículo, ela estava passando para mim naquele momento, porque o veículo ainda não era quitado na época. O veículo está no nome de quem? Está no documento do Detran, está no nome da antiga dona. Só que eu consigo resolver o veículo porque eu tenho a procuração dela. A procuração que você tem não Isso. é só para você resolver problemas. Não tem nada a ver. Isso. O proprietário continua sendo a pessoa que está no nome do Agora, isso veículo. está dentro. A procuração é porque às vezes a pessoa já é uma pessoa idosa, ou uma pessoa que mora longe. A procuração não tem nada a ver com o Código de Trânsito Brasileiro, não. É só para você resolver problemas. Hoje está certo, era isso que eu estava em dúvida, porque meu esposo levou uma multa, aí eu estava aqui na dúvida. Não, tranquilo. Me prejudicar. Então vamos falar agora sobre qual habilitação, no caso, qual categoria, né, você pode começar. Então vamos dizer que a Adrícia foi na autoescola. Ela quer começar o processo de habilitação. Lá na autoescola ela pode começar com a categoria A,
Ela pode também começar com a categoria B, se ela quiser. E dependendo do bolso dela, ela pode começar com as duas, A e B, não tem problema nenhum. Pode começar com a A, pode começar com a B, pode começar com A e B. Se ela quiser, ela pode começar também com uma ACC. ACC, pessoal, não é uma categoria. ACC é um tipo de habilitação. É autorização para conduzir ciclomotores. A ACC, deixa eu ver aqui, está mais na frente. A ACC, pessoal, lhe dá o direito de conduzir ciclomotores. Ciclomotores são veículos de 2 ou 3 rodas, que eles vão até 50 cilindradas. A gente chama de Vespinha, chama de mobilete, chama de cinquentinha. Então, essa autorização para ciclomotor é para veículos de 2 ou 3 rodas que vão até 50 cilindradas. Já a categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, para qualquer cilindrada. Então, ó, se você tem a A, você pode, ela engole a ACC, você pode dirigir qualquer veículo da ACC. Mas se você tem a ACC, você não pode dirigir veículos da A, porque da A é qualquer cilindrada. E a ACC só lhe permite até 50 cilindradas, veículos que só vão até 50 km por hora. É a Vespinha e a cinquentinha. Então, a ACC praticamente é uma categoria morta, ninguém tira essa habilitação, porque é o mesmo processo, primeira, segunda e terceira fase. Tem que pagar do mesmo jeito, tem que fazer as aulas, mas ninguém tira. Por quê? Porque você vai se dirigir só até 50 km por hora, você pode dirigir qualquer cilindrada com a categoria A. Então, é praticamente uma loucura a pessoa tirar uma ACC. Você vai logo direto para A. A não ser que você queira gastar bem muito dinheiro em vão. Porque se você já tirar, você já tem acesso a todos os veículos da ACC. Mas vamos dizer que você quis tirar a ACC. ACC para veículos de 2 ou 3 rodas até 50 cilindradas, e você também pode tirar a B. A B é veículo de 4 rodas, cuja o peso não ultrapassa 3.500 kg e cuja não passe a quantidade de pessoas de 8 pessoas, exceto o motorista. Então, quando você vai tirar sua primeira habilitação, você pode chegar na autoescola e começar ou com a A ou com a B, A e B juntas, só A, ACC ou ACC e B. Tudo tranquilo aí? Sim. Beleza, então. Boa. Reexame. O reexame é quando você reprova em algum teste. Antigamente, você tinha que esperar 15 dias para você remarcar o reteste, né? Você tinha que esperar 15 dias para remarcar o reteste. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você reprovou, você já entra em contato com a autoescola e a autoescola vai tratar de marcar um dia para você fazer a prova. Deus do livre, você reprovar, antigamente, você tinha que esperar 15 dias. Eu não sei se isso na prova está atualizado, então você vai perguntar ao avaliador se aqui está atualizado ou não. Porque até um dia desse não estava atualizado, mas vai que atualizou, né? Ninguém sabe, então você vai perguntar. Até um dia desse, você tinha que esperar 15 dias. Aí aqui tem escrito assim, ó, o candidato poderá repetir o exame, do qual tenha sido reprovado após 15 dias, sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Antigamente, na minha época, por exemplo, se você reprovasse, você tinha que fazer mais 5 aulas, se fosse prática, e assistir mais 5 aulas se fosse teórica. Aí a lei mudou e não precisa mais você fazer nenhuma aula complementar. E hoje em dia você não precisa mais nem esperar os 15 dias, você só faz marcar com a autoescola, né? A autoescola vai marcar outro dia para você. E no caso, ainda tem um detalhe, ó, era assim, ó, após 15 dias, quer dizer o quê? Que é no 16º dia. Tem muito isso no Código de Trânsito Brasileiro, eles não dizem a data certa, eles dizem após, quer dizer, após é o quê? É no 16º dia. Depois de 15 dias. O dia após é o 16º. Então, quando caía na prova, caía assim, uma casca de banana. João reprovou no exame prático de direção. Com quantos dias ele poderá repetir o exame? É no 16º, porque após 15. Após 15 é no dia seguinte, no 16º. Pode perguntar, Marisa.
Sobre o exame que o senhor falou, qual seria o exame da prova lá no Detran? Como assim? O reteste está falando? Sim. Tanto da prova teórica quanto da prova prática. Ah, tá. Entendi. Você tinha que esperar 15 dias. Por quê? Não sei. Você tinha que esperar 15 dias para poder marcar a prova. Hoje em dia não. Você já, Deus o livre, recebeu o resultado aqui. Agora, deu errado. Você já sai de lá, já liga para outra escola e quero marcar aí o reexame. Tanto na teórica quanto na prática. Tá certo. De primeiro você ligar, não, só após 15 dias. Não sei por quê. Aí, agora acabou com esse negócio. PPD. Permissão provisória para dirigir. O candidato aprovado nas 3 etapas, na primeira, na segunda e na terceira fase, a primeira etapa, exame físico, mental e psicológico. A segunda fase, vocês estão no momento dela, que é o exame, o curso teórico e a prova prática. E a terceira etapa, o curso prático e... Não, curso teórico, a prova teórica, agora a terceira etapa, curso prático e a prova prática. Foi mal. Após vocês serem aprovados na prova prática, será concedida a PPD, se você deu entrada na categoria A ou B ou A e B, e a CC provisória, se você deu entrada com a CC provisória, né? Autorização para ciclomotores, né? E essa, ou a PPD ou a CC provisória, ela vai ter a validade de 1 ano. Aqui, ó, é o documento antigo, né? Já saiu agora um documento mais novo, né? O documento antigo, aqui em cima tem o seu nome, documento de identidade, o órgão emissor, SSPDS, se for aqui do Ceará, CR, o número do seu CPF, a sua data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe. Aí vem aqui, ó, permissão. Se tiver a palavra permissão aqui embaixo, essa aqui é a PPD, ó. Tem a palavra permissão. Quando for a CNH, onde tem permissão, vai ter aquela taxazinha. Permissão, tem a palavra permissão. Se for a CNH, a taxazinha aqui no lugar da permissão. Vai vir a sua categoria. Se for a CC, vai vir aqui permissão ou definitiva, né? Hoje em dia, Cauã, tu chegar numa Blitz, você pode mostrar a digital no celular. Pode mostrar a carteira de habilitação digital no celular. Aqui embaixo tem o número do registro. Aqui embaixo tem o número do registro. A validade, né? O tempo de validade da sua habilitação. E a data da sua primeira habilitação. A data da sua primeira habilitação. Então, quando você recebe a PPD, no período de 1 ano, você está sendo avaliado. Você não pode levar nenhuma infração grave, não pode levar nenhuma infração gravíssima e não pode levar 2 infrações médias. No caso, sem reincidente média, não pode, porque no final de 1 ano, que é o prazo de validade, você não vai poder renovar e receber a CNH. No final de 1 ano, se você cumprir os quesitos, você vai pagar a taxa. Ah, tem que pagar? Lógico, a hora tem que pagar. Detran tem que pagar, até você andar na calçada do Detran, capaz você tem que pagar. Você paga a Qual o valor taxa. dessa taxa, Vitor? Não entendi, Diego. Atualmente. Qual o valor dessa faixa que tem que pagar para passar da PPD para Mas eu não sei, Diego. a CNH? Desculpa, irmão, não sei de cabeça não. As taxas variam aí, eu não sei não. Acho que é cor de Eu acho que é. cor de Eu 150, 100 a 150 reais, eu acho. Não sei, mas não tenho certeza não. Entendi. Beleza. Aí, lembrando também que tem algumas infrações, que a gente até conversou aqui, que o colega perguntou aí, são chamadas infrações de equipamento obrigatório. Se o veículo estiver no seu nome, se ele estiver no seu nome, você pode estar em casa e uma pessoa conduzindo o veículo, e se essa infração for de equipamento obrigatório, aí dá ruim, porque ela é exclusiva do proprietário.
As infrações de condução são infrações tipo passou o sinal vermelho, estacionamento proibido, emite velocidade. Você vai indicar a outra pessoa. Como assim? Não estou ensinando nada de errado, não. Estou falando só a realidade. Vamos dizer que a Marisa está com a PPD e ela levou uma multa de um fotossensor de limite de velocidade, um exemplo. Com certeza, como é uma multa de condução, o pai da Marisa vai assumir essa multa, o irmão, o primo, o namorado, o tio, porque ninguém vai querer que a Marisa perca a PPD. Quando é multa de condução, a pessoa procura alguma pessoa para assumir. É muito comum. Eu não estou ensinando nada, não. Estou só dizendo o que acontece, é a realidade. Tem pessoas que ganham até dinheiro com isso. Tem pessoas que ficam levando pontuação na habilitação, R$200, R$300, as pessoas pagam e elas vão... Professor, Pode falar aí. então, um dos melhores casos, então, é você tirar um carro ou qualquer automóvel no nome de uma pessoa que não tem carteira. Isso é o melhor caso, então, para não levar uma multa e não ter essa chance de perder a PPD. Pronto. É isso? Vou dar um exemplo para ti. O meu carro é no nome da minha mãe. O meu carro é no nome da minha mãe não é habilitada. A infração continua no veículo, eu tenho que pagar as infrações, as multas, só que a pontuação não vai para ninguém. A minha mãe não é habilitada. Tá entendendo? A infração você tem que pagar. Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente, as infrações ficam no veículo. Se você não pagar as infrações, você não consegue licenciar. E para você andar no veículo, ele tem que estar licenciado. O licenciamento, você só pode pagar o licenciamento se pagar todas as outras taxas que tem no veículo. IPVA, multa, qualquer taxa você tem que pagar para poder licenciar. Então, o meu Mas carro... 1000 vezes pagar, né, a multa do que levar uma pontuação na carteira, né? Que não tem como pagar, né? Pontuação. Ela fica durante um ano, né? Depois ela para a contagem, né? Dá um exemplo aqui. Vamos dizer que hoje são 28 de fevereiro. E o Cauã, pegar o Cauã, vai ser o Tizil. O Cauã levou uma infração de gravíssima, 7 pontos, um exemplo. Quando for 28 de março, ele levou outra infração de mais 7, já são 14. Essas infrações vão constar durante um ano. Exemplo, se ele levou a primeira infração no dia 28 de fevereiro, no ano que vem, ela vai sair da contagem no dia 1º de março, já que 28 fevereiro são 28 dias, né? Quando for no dia... Ele tinha 14 pontos, né? Ele levou a multa 28 de fevereiro e levou a multa 28 de março. Do ano de 2023, ele tinha 14 pontos. Quando for no dia 1º de março, por quê? Porque fevereiro só tem 28 dias, né? Tirando o ano bissexto, né? Aquela primeira multa sai do prontuário do Cauã. Ele fica com apenas 7. E quando for no dia 29 de março, vai sair aquela segunda multa, né? 29 de março vai sair a segunda multa. Ele zera novamente a contagem. A infração continua constando lá no histórico, né, do relaxe. Mas para a contagem. Zera a contagem. Beleza? Então, o bizu, você vai tirar a primeira habilitação correta é você não ter veículo no seu nome. Por que é correto? Para evitar um problema, né? De uma pessoa levar uma multa e o veículo está no seu nome e para você, né? Então é melhor evitar. Melhor evitar. Se você tiver algum veículo no seu nome, correto era você até passar para o nome de outra pessoa, pelo menos durante aquele 1 ano. Foi mal, calma. Depois vou usar você num exemplo bom, cara. Esquenta não, vai melhorar as coisas. As coisas vão melhorar. Troca de habilitação provisória para definitiva. O portador da PPD ou ACC poderá, após 1 ano, solicitar a CNH ou ACC definitiva, caso não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou reincidente em infração média, né? No caso, são 2 médias. A não obtenção da CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação do zero sem nenhuma regalia. Eu tenho um amigo que é policial militar. Ele tirou a habilitação, passou na polícia e não conseguiu tirar a CNH, porque a PPD ele levou infração grave e perdeu a PPD, né? Um dia desse ele voltou a tirar a habilitação de novo, pagou tudo de novo do zero, eu mandei até aqui uns slides, um simulado para ele estudar e tudo. Ele passou bem uns 5 anos dirigindo sem habilitação.
Não, eu sou PM até que no dia que caiu na blitz do Detran é o maior problema do mundo. O fato dele ser PM não ajudou muito, não. Aí ele começou a tirar a habilitação tudo de novo. Tirou agora esses dias. Marque alternativo cuja infração cometida causa a perda da PPD. 3 infrações leves, de boa. Uma infração média, é o cartão amarelo, né? Tá ali morrendo de medo de levar o segundo, né? 4 infrações leves, beleza. 2 infrações médias, aí deu ruim, né? 2 infrações médias, você descumpriu o requisito, que é não levar 2 médias, né? Aí você perde a PPD. Final de um ano. Ah, é ali na hora, né? Não, mano. No final de um ano, quando for olhar aqui, vixe, mano, recebeu 2 PPD. Aí você não pode trocar. A sua PPD vai perder o prazo de validade, né? No final de ano ela não vale mais. E você não pode tirar a CNH porque levou ou 2 médias, ou uma grave, ou uma gravíssima. Professor, 4 infrações leves. Levaria também a peso da definitiva? Não entendi. 4 infrações leves faz o quê? Se você não tem Não. a sua carteira. O que diz Não, o né? código é uma grave, uma gravíssima ou 2 médias. 2 médias. Certo, obrigado. Beleza. Luizinho. Aí vem aqui habilitação e renovação. Pronto, essa aqui é uma das coisas que a gente ficou sabendo que foi atualizada. Então, é do jeito que está aqui. Foi atualizada. Até um mês atrás estava desatualizado, não, 2 meses atrás, e foi atualizado. Então, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50. Ele gosta de fazer isso aqui, ó, inferior a 50, quer dizer o quê? Que é 49. O livro, Guilherme, está desatualizado, eu acho. Então, faz certeza que o livro está desatualizado. É como diz o código, que aqui é uma resolução, né? Uma coisa nova. São atualizações, né? Então, eles gostam assim, ó, a cada 10 anos para o condutor com idade inferior a 50, que é inferior a 50 é o quê? 49. Então, de 18 anos até 49 anos, o prazo de validade são 10 anos. De 18 a 49 anos, o prazo de validade são 10 anos. Então, vamos dizer que eu tenha 49 anos. Eu dou a entrada aqui na... Então, eu tenho 48 anos, né? Eu tenho 48 anos, dou a entrada aqui para tirar a habilitação. Tirei, passo um ano. A partir desse ano, eu tenho 49. Então, se eu tenho 49 anos, depois do ano da PPD, né, eu recebo a CNH, minha CNH vai valer o quê? 10 anos. Então, se a sua idade é de 18 até 49 anos, a validade da habilitação, a CNH, vai valer 10 anos. Se você fez 50 anos e foi renovar a habilitação, você está com 50 anos, foi renovar, idade igual ou superior a 50, ela só vai valer agora 5 anos. Então, você fez 50 anos, pumba. Aí deu 2 dias ali, teve que renovar a habilitação. Como você já tem 50 anos, agora sua habilitação só vai valer 5 anos. Até você chegar a 69 anos. Você tem 69 anos, foi renovar a habilitação, ela vai valer 5 anos. Tem 69 anos de idade, foi lá renovar a habilitação, ela vai valer 5 anos. Se você completou 70 e for renovar a habilitação, ela só vai valer 3 anos. Então, de 70 em diante, ela só vale 3 anos. Recapitulando, se a sua idade está entre 18 e 49 anos, se você tirou a habilitação ou foi renovar, e a sua idade está entre 18 e 49 anos, vai ter a validade de 10 anos. Se você tem 50 anos, tirou a habilitação ou foi renovar a habilitação, até 69 anos ela vai valer 5 anos. E se você tem idade igual a 70 para cima, só vale 3 anos. Que aqui deixa um pouco confuso, que ele diz assim, ó. Idade inferior a 50. Ele não diz 40 não, ele diz inferior a 50. Idade igual ou superior a 50. De 50 para cima. Inferior a 70. Inferior a 70 é o quê? 49. A cada 3 anos, para os condutores com idade igual ou superior a 70. Então, de 70 para cima, 3 anos. E tem uma ressalva em que há qualquer tempo de acordo com o avaliador. O avaliador aqui é o médico. Quando você vai renovar, você vai fazer o exame de vista, o exame físico, né?
Se ele, por algum motivo, sei lá, você tem uma catarata no olho, uma catarata, né? Delícia, meu, tem um índice de catarata aí. Então, vou lhe dar aqui a validade de 1 ano na sua habilitação. Você daqui a 1 ano, eu vou deixar aqui a ressalva, você tem que fazer uma cirurgia nesse olho, senão você não pode mais dirigir. Vai ter que fazer uma cirurgia nesse olho. Então, a qualquer tempo, de acordo com o médico. Ele vai estipular 2, 3, 4, 1 ano, 1 mês. Ele vai lhe pedir para você fazer uma coisa. Ou tira um óculos, ou faz uma cirurgia. Vai depender do que ele viu, né? Então, recapitulando. 18 a 49 anos, validade 10 anos. 50 até 69, validade 5 anos. 70 em diante, validade 3 anos, ou a qualquer tempo, de acordo com o avaliador, no caso é o médico. Ficou alguma dúvida? Ou está tranquilo? Tá tranquilo. Professor, só licença, Pode perguntar, eu Maria. tenho uma dúvida. Vontade. É sobre o exame, digamos, a renovação, né? Que é a validade aí da carteira após 10, 3. Essa renovação seria você fazer tudo de novo ou Não, só o ano mesmo? não, a renovação que a gente fala aqui é o seguinte, vamos dizer que tu tirou a habilitação agora, né? Vamos dizer que tu tenha 18 anos. Tirou a PPD, um exemplo, né? Tirou a PPD. Com 19 anos, vai receber a CNH. Então, tu fechou direitinho, não levou nenhuma infração grave, nem média, não, nem grave, nem gravíssimo, nem 2 médias. Tu recebe a CNH. Aí na tua CNH vai vir aqui, validade, se você tirou ela, vamos dizer que tem 19 anos, e recebeu a CNH no dia 1º de 2023, ela vai valer 10 anos. Quando deu 10 anos, você vai lá no Detran, aí você faz o quê? Paga, né? Porque o Detran tem que pagar, não tem pra onde correr. Você paga, aí você vai fazer lá o exame de vista, você paga para fazer o exame lá de vista, faz lá, aperta lá um negocinho, a pessoa vai escutar seu coração, saber se tá tudo normal. Tá tudo normal, fez o exame de vista, passou. Escutou lá o coração, mandou você respirar, passou. Vai expedir uma nova habilitação. Essa habilitação vai vir se você tinha 18 anos, com mais 10 anos, 28 ou 29 anos. Se você tem abaixo de 49, então vai valer mais 10 anos. Respondeu a pergunta aí? Não? Tá me ouvindo alguém aí? Entendi, professor. Você não vai fazer tudo de novo, não. Eu entendi. A renovação, você vai lá, faz o exame de vista. Vou dar um exemplo, né? Eu tirei minha habilitação, beleza. Quando eu fui renovar, eu já estava usando óculos. Só que eu cheguei lá e não, vou tentar renovar sem os óculos, né? Eu peguei e botei lá meu rosto lá na máquina, lá, você bota os olhos lá numa máquina lá, e ele mostra lá umas imagens e, tipo assim, uns números dentro de umas bolinhas lá. Aí você tá vendo qual número, eu tal, e agora, tal. Aí chegou um ponto que eu não consegui ver, ó. Eita mesmo, deu ruim, ó. Aí, rapaz, não tô conseguindo ver não, né? Aí eu, pois peraí que eu vou botar o óculos. E tu usa óculos? Eu uso. E por que tu não botou logo esse óculos? A mulher quase dá em mim, mulher bruta, meu. Por um pouquinho eu não apanhei. Não, que eu queria ver se eu passava sem óculos. Tô dizendo mesmo, o cabo usa óculos, que eu botando a cara sem. Bora, bota logo seu óculos aí. A mulher não bateu em mim porque eu acho que tinha gente perto. Uma mulher bruta. Eu botei o óculos e ferrou o exame e deu certo. Só que na minha habilitação ela tem uma observação. Que eu tenho que dirigir utilizando óculos. Tem uma siglazinha que é a A, que quando um agente de trânsito vê, ele sabe que eu tenho que dirigir utilizando lentes corretivas, né? Que é óculos ou então lentes de contato, né? Mulher era bruta, meu. Por um pouquinho ela não deu em mim. Eu escapei de levar uma surra ali. Agradeci a Deus. Então, quando você vai renovar a habilitação, aparecem as coisas. Tipo isso aqui. Eu não utilizava óculos. Quando foi na outra renovação, eu já precisei utilizar óculos, né? Aí vem uma ressalvazinha na minha habilitação. Utiliza lentes corretivas. Tranquilo até aí? De boa? Tranquilo. De boa. Sim.
O portador da PPD ou ACC poderá, após um ano, solicitar a CNH ou ACC definitivo. Isso aqui a gente já tinha visto, eu acho, né? Então, estava aqui, né? Estava aqui, pronto. Pronto. Termos e definições. PPD, permissão para dirigir, permissão provisória para dirigir, é uma habilitação provisória. A data dela é apenas um ano. Nesse um ano você está sendo avaliado. Você não pode levar nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, não pode levar 2 médias, porque senão no final de um ano você não consegue trocar pela CNH. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né? Também chamada de habilitação definitiva. É a habilitação que você vai levar para o resto da vida, a não ser que você seja caçado e perca ela, né? Mas a habilitação você... Professor, Pode falar, Edson. no caso aqui, eu estando com a primeira, né? Com a primeira habilitação. A PPD, é isso? Exatamente. Eu posso trabalhar, né? Tipo, se eu arranjar algum emprego de motorista, eu posso trabalhar normalmente com ela? Ou ela não serve assim em empresa? Só depois de um ano? Cara, porque hoje em dia o governo pede para que você coloque na sua habilitação a sigla EAR, né? Exerce atividade remunerada. E para você colocar, você não pode estar com a PPD. Você tem que ir no Detran. A gente já vai falar sobre ela aqui mais na frente, eu acho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quer dizer que nesse tempo de um ano, não pode colocar como CNH em um currículo e assim, nenhum documento assim que seja para a empresa, né? Não, até pode, vai depender muito se tu vai ganhar dinheiro através de exercer na função, tipo assim, taxista, motorista de ônibus, motofretista, motorista de van, motorista de aplicativo, motorista de transporte escolar. Então, cara, até um dia desse, uns meses atrás, acho que um ano atrás, você já, no dia que você ia se matricular na autoescola, ele já perguntava, quer com EAR, aí você pagava uma taxazinha, acho que era R$170, R$180. Já de uns tempos para cá, eles estão exigindo que você passe pela PPD. Hoje em dia, eu nem sei como é que tá, hoje em dia, mas se eu não me engano, para moto tem que ter no mínimo 2 anos, para colocar EAR para moto, e para carro eu acho que é 1 ano. Que eles ficam direto mudando, mas aí você tem que estar direto olhando aqui as leis, as atualizações. Mas a gente vai falar um pouquinho mais ou menos aí mais na frente. Beleza, obrigado aí. Por nada, irmão. Então, PPD, a permissão para dirigir, validade de 1 ano. Pode ser A, pode ser B, pode ser A e B juntas. A ACC, ela não é categoria, a ACC é um tipo de habilitação. Ele te dá a opção online ou física, ou você sai com as duas. Não entendi, Cauã, como assim? Quando você tira a habilitação, é o seguinte, mas tu tira a habilitação, você recebe em casa, né? A física, né? Aí você baixa o aplicativo no seu celular e você vai cadastrar, né? Eles não fazem isso por você, não. Você que baixa o aplicativo, como qualquer outro, e vai cadastrar a sua habilitação lá no aplicativo, colocar seus dados e tal, é você que faz. Eles não fazem isso por você, não. Você recebe a física, né? Recebe a física, aí você entra no aplicativo, baixa o aplicativo e coloca lá os dados, entendeu? Não é o Detran que faz isso por você, não. Entendeu, Diego, aí? Então, você recebe a física. Recebeu a física, aí você baixa o aplicativo no seu celular, coloca os dados, bate a foto da sua habilitação, tal. E pronto, aí aparece lá tanto a sua habilitação digital e se você tiver veículos que você seja o proprietário, vai aparecer também o licenciamento. Se tiver veículos que você seja o proprietário. Então, a ACC é a autorização para conduzir ciclomotores. Ela não é uma categoria, ela é um tipo de habilitação para veículos de 2 ou 3 rodas que não passe de 50 cilindradas, não passe de 50 km por hora. O primeiro ano é chamado de ACC provisória, quando passa um ano vai ser a ACC definitiva, né? E a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é a habilitação definitiva, né?
Ela pode ser A, pode ser B, pode ser A e B, A e C, A e D, A e E, né? São os tipos. A CC, autorização para conduzir ciclomotor, não é uma categoria, sim um tipo de habilitação. Ele permite conduzir ciclomotores, veículos, 2 rodas, que vão até 50 cilindradas, até 50 km por hora. É o mesmo procedimento para você tirar, tipo como se fosse a mesma coisa. Sendo que a moto que você vai fazer teste prático vai ser uma moto de 50 cilindradas, uma mobilete ou uma Vespinha. Eu não conheço nenhuma autoescola que forneça esse curso, porque ele não tem procura. Não tem procura. As pessoas não querem tirar CC, já tira logo a A, então as autoescolas nem oferecem. Habilitação para condutor estrangeiro. Permitido por até 180 dias, desde que amparado por convenção internacional. Então, vamos dizer, cadê o Cauã? Pronto, o Cauã quer ir para os Estados Unidos, vai para a Disney. O Cauã já é habilitado aqui no Brasil. E o Brasil tem uma convenção internacional, um acordo firmado com os Estados Unidos, onde, pelo período de 180 dias, o Cauã pode ir lá para os Estados Unidos, aluga um carro lá e vai passear na Disney, Hollywood. Durante 180 dias, só basta o Cauã andar com um documento, né, que pode ser o passaporte, né, ou a identidade, e comprovar a data que ele entrou lá no país. Né? O Cauã vai para os Estados Unidos, vai para a Disney, depois vai para o SeaWorld, né? Vai passear, ele chega lá, ele vai numa locadora de veículos, aluga uma Ferrari, ou então uma Lamborghini Aventador, de cor laranja. Ele vai mostrar o passaporte, vai mostrar a habilitação dele aqui brasileira, e pelo prazo de 180 dias, o Cauã vai charlar de Lamborghini Aventador lá nos States. Porque o Brasil tem um tratado, um acordo firmado, que tanto dá direito como o Cauã ir para lá, e no prazo de 180 dias ele dirigir de boa com a habilitação brasileira, como o gringo vem de lá para cá, e no prazo de 180 dias ele também dirige aqui de boa com a habilitação dele americana. O Brasil adota, como os Estados Unidos, o lado direito de direção. A gente dirige pelo lado direito. Então, você colocou lá no GPS, pronto. Você coloca lá, pronto, de boa. Aí o Edson tá perguntando sobre moto que tem multas no meu nome. Tem problema? A pergunta ficou muito aberta, não entendi assim. Como assim, problema? Tem uma moto que está no teu nome e ela tem multas, é isso? Tipo assim, eu tenho uma moto, né? Só que agora ela tá parada no momento. Só que antes de eu começar aqui na habilitação, eu já tinha levado umas multas antes, né? Como tu E ela não no tem meu nome. Tem algum habilitação, problema? não tem problema. Tu não tem Quando eu- habilitação. Agora, Não, né? se tu tirou a habilitação e levar uma multa, aí dá ruim, né? Mas como tu não tem habilitação ainda, Certo, tô entendendo, certo. Desculpa aí pelo. não, pode perguntar, mas de boa. Não se desculpa, não. Hum. Então, mesma coisa o gringo. O gringo ele vem para cá, para o Brasil, durante 180 dias. Ele é habilitado lá, ele dirige aqui de boa. Só que passados 180 dias, aí você vai ter que comprovar a estadia regular no país. Você vai comprovar que está morando no país e tal, e vai dar entrada para tirar a habilitação do país. Só que como tem um acordo firmado entre os dois países, você só vai fazer a primeira etapa. A avaliação psicológica, o exame físico e mental. Pronto, aí você está habilitado. Tanto lá como aqui. Vários países têm esse acordo, tipo Argentina, Uruguai, Chile, muitos países da África. Já, por exemplo, a Inglaterra, ela lá é lado direito, lado esquerdo de dirigir. A gente vê muito nos filmes, a gente dirige aqui pelo lado direito, lá eles dirigem pelo lado esquerdo. Então você já não vai conseguir dirigir lá na Inglaterra, porque lá é diferente. Então, possivelmente não tem um acordo entre os dois países, porque dirigem de maneira diferente.
Então, até 180 dias, se você tiver um documento com foto, for habilitado e comprovar a data de entrada, para comprovar que você está dentro do prazo de 180 dias, você pode dirigir nos outros países que têm acordo firmado com o Brasil. E vice-versa, o morador do país também pode fazer isso aqui no Brasil. Passou o prazo de 180 dias, tem que comprovar a estadia regular no país, tem que estar de maneira regular, não pode estar ilegal, né? Tem muitos amigos meus vão morar nos Estados Unidos e ficam lá ilegais, né? Então, já complica um pouco. E se submeter a avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Só faz a primeira etapa e pronto. Já está habilitado para aquele país. Beleza até aí? Sim. Show. Beleza. Ciclomotor, motoneta e motocicleta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não ouvi direito. Se quiser perguntar, pode falar de novo, porque eu não ouvi. Ó. Então, ciclomotor, motoneta e motocicleta. A gente vai ver aqui as diferenças. Né? Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda 50 cm3. E velocidade máxima de 50 km por hora. A famosa cinquentinha, né? Ela pode vir nesse modelo aí de mobilete, como pode ser no modelo de scooter, né? As Vespinhas, né? Tem algumas... Ah, professor, mas eu vi uma ali, rapaz, um dia desse passou uma por mim, voado, mas eu tava na motoca. Meu motoca é 250 cilindradas, viu? Pai, a Vespinha passou voado, mesmo, só o bombom, mas eu vi também, não. O que é que o pessoal faz? O pessoal altera, muda as peças do motor e tal, ela começa a fazer mais quilômetros por hora, né? Mas ela foi alterada ali, ela foi adulterada no caso, né? Entendeu? A mobilete passou por mim voada mesmo. Só vi o bicho se distanciando, velho, também, mano. Por quê? Porque ela foi adulterada, né? Mas o normal delas, de fábrica, é atingir até 50 km por hora. Motoneta. Veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em posição sentada. Essa posição sentada quer dizer o quê? Que você fica com os joelhos tocando um no outro. Você pode tocar o joelho um no outro ali. Ó. Posição sentada. Tem uma aberturazinha ali, ó, onde os joelhos podem se tocar. E a motocicleta, a motoca, a moto, né? Você fica na posição montada, com as pernas abertas ali, né? Como você montou, você não consegue encostar um joelho no outro. Então, a diferença de ciclomotor para motoneta e para motocicleta. Alguma dúvida aí? Não. O helicóptero já está vindo aqui me buscar para ir trabalhar. Ah, se esse, né? Não, professor. É atrás de bandido mesmo aqui na periferia, atrás de ladrão. Esse é o meu helicóptero da PM aí, atrás de ladrão mesmo. Só o que tem aqui. Então, categoria A, pessoal. Dá direito a você conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, motorizada ou elétrica. Tem agora essas motos elétricas, as Volts, né? Com ou sem carro lateral. Esse carro lateralzinho aqui é chamado de sidecar, né? Sidecar. Então, se você tirou a categoria A, você pode dirigir veículos de 2 ou 3 rodas, dependente da cilindrada, né? Pode ser uma motozona dessa doideira aqui, deve ser uma 1.200 cilindrada, 1.000 cilindrada, sei lá. Como pode ser uma motinha daquela ali. Aí se você quiser andar com uma vaquinha, aí você bota o sidecar do lado, né? Bota a vaquinha lá. A mimosa, né? Então, categoria A, 2 ou 3 rodas. E a cilindrada? Não importa. Você vai se preocupar com a cilindrada se você tirar uma ACC, até 50 cilindradas. Alguma dúvida até aí? Tá de boa? De boa. Boa. Então vamos em frente. De boa. Já na categoria B, categoria B são veículos de 4 rodas. Então, veículo de 4 rodas tem que obedecer 2 quesitos, categoria B. O veículo, em questão de peso, ele não pode passar de 3.500 quilos. Ele não pode ser um veículo que passe de 3.500 quilos. E quanto à lotação, a quantidade de pessoas, ele não pode passar de 8 pessoas, excluído o motorista. 8 passageiros, no caso, né? Não pode passar de 8 passageiros. Se passar de 8 passageiros, não é mais categoria B.
Se passar de 3.500 quilos, não é mais categoria B. Então, categoria B lhe dá direito a conduzir veículos de até 3.500 quilos e até 8 passageiros, excluído motorista, né? Passageiros. Você vai ter que aprender, decorar isso aí. Isso aí vai ser muito importante. Quando Então, burlam dessas coisas aí, já não é categoria B? você já passa para a categoria acima, né? A gente vai subindo aqui as categorias. Categoria A, 2 ou 3 rodas. Se tem 4 rodas, não é mais A. Já é B. Beleza? Categoria A, 2 ou 3 rodas. Passou de 3 rodas, 4 rodas já é categoria B. B para cima, né? Você já sabe que não é mais A. Categoria B, veículo de até 3.500 quilos. Pode perguntar, Luciano. Quem tem A e C, já tem mais de 8 pessoas ou não? Não entendi, eu tá um pouco chiado. É porque a categoria do meu esposo, se eu não me engano, ela é A e C. Pronto, a gente Não é vai B, chegar. é uma coisa- Nós vamos chegar lá na próxima. Se pode. A gente vai chegar lá na próxima, beleza? Nós estamos aqui na B, já a gente chega na C. Tranquilo? Então, B, 4 rodas, já é de B para cima, né? Não é mais A. A, 2 ou 3 rodas. Chegou a 4 rodas, é de B para cima. Aí você vai ter que analisar. O veículo, para ser categoria B, tem que ser até 3.500 quilos. E não pode levar mais de 8 passageiros, né? Que é, tira o fora o motorista. Não pode levar mais de 8 passageiros. Se... Professor, Pode falar, Luciano. esse slide que o senhor está passando aí, está tudo salvo lá no grupo, tá? O slide está salvo lá no grupo, foi a pergunta? Se vai ficar lá no grupo. Eu vou mandar no grupo. Se interna aqui, eu mando pro grupo, beleza? Não precisa bater foto, nem filmar, não. Pode só prestar atenção que eu mando lá no grupo. Tá bom. Se eu esquecer de mandar, vocês me lembrem. Pelo amor de Deus, eu tô ficando velho já. Eu não consigo estar no grupo ainda. É bom você entrar. Tem algum link lá? Tu consegue ver o bate-papo aí? Consegue? Consigo. Pronto, eu vou pedir pro colega colocar novamente aí no bate-papo. Pronto, eu vou até copiar aqui. Deixa eu copiar aqui. É um bate-papo público. Pronto, eu vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V para botar lá. Aí tu clica lá para entrar, beleza? Tá certo. Pronto, eu acabei de... Pronto. O Diego colocou, eu coloquei. Você clica aí e entra, tá bom? Ok, professor. Obrigado. Por nada. Então, continuando. Categoria A. 2 ou 3 rodas. Passou de 3 rodas, vai ser B para cima. Aí você vai analisar. Até 3.500 quilos, categoria B. Até 8 pessoas, né? Não pode passar de 8, é excluído o motorista, categoria B, né? Então tem que preencher esses dois quesitos para que seja B. Relação ao peso, até 3.500 quilos. Relação à quantidade de pessoas, não pode passar de 8 pessoas, excluído o motorista. Se passou de 3.500 quilos, então, no quesito peso, de 3.500 quilos até 6.000 quilos, categoria C. No quesito peso, de 3.500 quilos até 6.000 quilos, categoria C. E o outro quesito, para que seja C, o outro quesito não pode passar de 8 pessoas, excluído o motorista. A categoria C é uma categoria mais relacionada a peso, né? Porque a quantidade de pessoas é a mesma da B, ó. O que muda é o peso que ela pode carregar. Então, recapitulando, 2 ou 3 rodas, categoria A. Passou de 3 rodas, no caso 4 rodas, você já vai avaliar, você já sabe que não é mais A, você vai avaliar se é B, C, D ou E. Para que seja B, até 3.500 quilos e até 8 pessoas, 8 passageiros, excluído motorista. Quando você fala em excluído motorista, são 8 mais 1 ou é 7? 8 mais 1, 8 mais 1. Show. Uhum. 8 mais 1.
É 8 passageiros, aí deixa de fora o motorista, né? 8 mais 1 seria 9, né? Categoria C são veículos que eles pesam entre 3.500 quilos até 6.000. 3.500 quilos até 6.000. Então, o peso da C é muito maior que o da B. Ó. O peso é o que diferencia a B para a C. Porque a quantidade de pessoas é a mesma. Até 8 passageiros, excluído o motorista. Até 8 passageiros, excluído o motorista. Então, o que muda da C para B é o peso, né? Categoria B, até 3.500 quilos. Categoria C, de 3.500 até 6.000. A quantidade de pessoas vai ser a mesma. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um veículo X ali, ele cabe até 8 pessoas, excluído o motorista. Aí você vai ter que olhar o peso para saber se ele é categoria B ou categoria C. Porque as duas categorias aqui é a mesma quantidade de pessoas, até 8 pessoas, excluído o motorista. Então, para você dar a resposta correta, você vai ter que saber. E o peso do veículo? Se for abaixo de 3.500 quilos, vai ser categoria B. Se for acima de 3.500 quilos e abaixo de 6.000, categoria C. É só o veículo, Guilherme, beleza? É só o veículo. Só o veículo. Então, alguma dúvida entre B e C até o momento? Não. Pronto. Vamos agora para a categoria D. Categoria D, pessoal, ela diferencia da B e da C porque ela é acima de 8 passageiros, excluído o motorista. Ela é acima de 8 passageiros, excluído o motorista. Então, sempre que falar qual é a menor categoria, qual é a categoria mínima ou menor categoria, que lhe dá direito a levar mais de 8 passageiros, excluído o motorista, sempre vai ser a categoria D. Então, a categoria menor categoria que lhe dá o direito a dirigir um veículo que leve mais de 8 passageiros, excluído o motorista, a menor categoria é a categoria D. É a menor categoria. E o peso? O peso é o mesmo da C, de 3.500 até 6.000. 3.500 até 6.000, é o mesmo da C. Então, recapitulando de novo. A, 2 ou 3 rodas. Passou de 2 ou 3 rodas, já não é mais A, vai ser de B para cima. Aí já na B você vai olhar o peso e a quantidade de pessoas. O peso até 3.500 quilos. Quantidade de pessoas até 8 pessoas, excluído o motorista. Categoria C, entre 3.500 quilos e 6.000 quilos. E até 8 passageiros, excluído o motorista. Categoria D, entre 3.500 quilos e 6.000 quilos, só que ele lhe dá a permissão de você levar mais de 8 passageiros, excluído o motorista. Então, vai ser micro-ônibus, ônibus, transporte escolar, veículos que levam muitas pessoas. Então, vamos agora para a categoria E. A categoria E é uma categoria que vale tudo. Foi veículo de 4 rodas, ela está valendo. Ela leva mais de 8 pessoas, excluído o motorista, e leva mais de 6.000 quilos. As categorias são assim, pessoal. A ela é independente, né? Porque é veículo de 2 ou 3 rodas, então ela é independente. Já os veículos de 4 rodas são assim. Se você tem a C é maior que a B. Então, quem tem C dirige qualquer veículo da C e qualquer veículo da B. Se você tem a D é maior que a C. Então, a D dirige qualquer veículo da C, qualquer veículo da B também, além dos veículos de D. Quem tem a E dirige qualquer veículo da E, qualquer veículo da D, qualquer veículo da C, qualquer veículo da B. Desde que tenha 4 rodas, a E vale tudo. Eu sei que é muita informação, vocês vão ter que aprender essa tabelinha aqui, ó.
E outra coisa sobre a eles gostam muito de perguntar sobre trailer. Falou em trailer, categoria E, pessoal. Falou em levar trailer, categoria E. Não confundir trailer com motorhome. Motorhome é categoria C. Mas falou em trailer, categoria E. Motorhome, categoria C. Falou em trailer, categoria E. Então, para ficar mais fácil, vocês vão ter que decorar essa tabelazinha aqui. Veículos de duas ou três rodas, com esse carro lateral. Passou de 2 ou 3 rodas, no caso passou de 3 rodas, vai ter 4 rodas, então é de B para cima. Né? Aí você vai ter que observar os quesitos. Categoria B, até 8 lugares, excluído motorista, e até 3.500 kg. Categoria C, até 8 lugares, excluído motorista, já a carga de 3.500 kg até 6.000 kg. D, 8 lugares, 3.500 kg até 6.000 kg. Mas a categoria D é a menor categoria que lhe dá direito a levar mais de 8 lugares. A menor categoria que dá direito a levar mais de 8 lugares. Né? E categoria E vale tudo desde que seja 4 rodas. Vale tudo desde que seja 4 rodas. Né? Mais de 8 lugares e mais de 6.000 kg. Vocês vão ter que aprender essa tabelazinha aí. Né? Até o momento tá tranquilo? Tá de boa? Tá. Então, Ok. agora nós vamos falar sobre aqui o prazo de adição e mudança de categoria, né? Prazo de adição ou mudança de categoria. Como vocês já fizeram, já foram na autoescola, a primeira habilitação, você pode tirar só a A, você pode tirar só a B, pode tirar as duas ao mesmo tempo. Se você tirou só a A, no dia que você recebeu a sua habilitação, você já pode dar entrada na B. Não tem que esperar nenhum tempo não, é de boa. Mesma coisa vice-versa. Se você tira só a B, recebeu a B, já pode dar entrada na A também. Não precisa esperar não, é livre. A e B, o tempo é livre entre elas. O tempo é livre. Se você tem a B, aí você quer mudar de categoria, você tem duas opções. Se você esperar 1 ano de B, você pode tirar a C. Quando você fecha 1 ano de B, você já pode dar entrada na C. Ou então você espera 2 anos e dá entrada direto na D de dado. Então, recapitulando. Você tem a habilitação B. Se você esperar 1 ano, você já pode dar entrada na C. Ou você espera 2 anos e dá entrada na D. Após 2 anos. Vamos dizer que você passou para C. Você também tem duas possibilidades. Se você tem a categoria C, você pode esperar 1 ano e dar entrada na D. Ou, nesse mesmo ano, você já pode dar entrada na E. Vai depender do seu bolso e dos seus objetivos, né? Você pode pular da C para D ou pode pular da C para E quando fechar 1 ano. Vai depender dos seus objetivos e do seu bolso. Né? Quando você tem a carteira D, aí o próximo passo é ir para E. Aí vai depender de onde você veio. Se você tem a D vindo da carteira C, se você tem a carteira D e você veio da carteira C, você tirou a D, já pode tirar a E no outro dia. Sem problema nenhum. No outro dia. Agora, se você tem a D vindo lá da categoria B, você vai ter que esperar 1 ano para poder tirar a E. Tem que esperar 1 ano para poder tirar a E. E nessas trocas de categoria, D e E, você tem que ter no mínimo 21 anos. Tem que obedecer à pesquisa de satisfação, que você não pode ter levado nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, e não pode ter levado 2 médias no período de 1 ano, nos últimos 12 meses. E fazer o exame toxicológico, né? Saber se você usa algum tipo de droga, né? Recapitulando. Tirou a A, já pode tirar a B sem problemas. Tirou a B, já pode tirar a A sem problemas. Pode tirar até as duas ao mesmo tempo. Se você tem B, você tem 2 opções. Ou você espera 1 ano e vai para C, ou espera 2 anos e tira a carteira D.
Se você tem a C, também tem duas opções. Você pode esperar um ano e tirar a carteira D, ou pode esperar um ano e tirar a carteira E. Vai depender dos seus objetivos e do seu dinheiro. Se você tem a carteira D, vai depender de onde você veio. Se você tem a D vindo da C, você tirou a D, no outro dia já pode tirar a E, não precisa esperar tempo não, é livre. Já se você tem a D vindo da carteira B, você tem que esperar um ano para poder tirar a E. E quando for categorias D e E, você tem que ter no mínimo 21 anos, tem que fazer o exame toxicológico, né, que você usa drogas, e tem que obedecer a pesquisa de satisfação. Nos últimos 12 meses, não pode ter levado nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, não pode ser reincidência em infrações médias. Alguma dúvida até aí? Sei que é muita informação. Não. Então, vocês vão ter que estudar, que é muita informação. Então, de A para B é livre, de B para A é livre. De B para C, espera um ano. De B para D, 2 anos. De C para D, 1 ano. De C para E, espera um ano. De D para E, você vai ter que esperar um ano se você vier da B. Se você quer passar da D para E e você veio da C, é livre. Né? É livre. Funções remuneradas, no caso aqui, é transporte coletivo de passageiros, motorista de ônibus, né? Então, se você quiser exercer a função remunerada, que no caso aqui é ser motorista de ônibus, tem que preencher os quesitos. O condutor ele tem que preencher os quesitos para ser motorista de ônibus. Ele tem que ter no mínimo a categoria D, né? Categoria D, ela lhe dá direito a conduzir veículos acima de 8 passageiros, né? No mínimo a categoria D. A E dirige qualquer veículo de 4 rodas, então a E vale tudo, né? Então no mínimo a categoria D. Tem que ter também no mínimo 21 anos, porque além da sua vida você vai estar responsável por várias pessoas ali, né? Você tem que ter no mínimo 21 anos, você vai estar responsável por várias vidas ali. Então, para ser motorista de ônibus, além de ter categoria no mínimo D, no mínimo 21 anos, você tem que fazer um curso específico de transporte coletivo, né? Um treinamento específico para ser condutor de motorista de ônibus. Você vai ter que ter muita paciência, muita tranquilidade, porque o pessoal vai lhe xingar, né? A pessoa tá levando quem, seu corno? Tá levando animal, não? Então você vai ter que ser um cara muito zen, né? Para aguentar todos os xingamentos e não fazer nada. Você também tem que colocar na sua habilitação a sigla EAR, né? Exerce atividade remunerada, né? Que essa sigla é para condutores que realizam serviços de transporte, né? Como entregador de alimento, que leva motorista de ônibus, transporte escolar. Então, se você ganha dinheiro ali utilizando o transporte, o veículo, você tem que pagar a sua taxa para o governo. A verdade é essa, né? Você ganha dinheiro utilizando o veículo ali, você tem que colocar na sigla EAR, né? Senão vai dar ruim. Você for fazendo transporte de pessoas ou de carga, né? Remunerado, né? Remunerado. Se você for né? Infração gravíssima, viu? Dá problema. Não pode estar com a CNH suspensa, né? Nem pode estar com a CNH cassada, nem ter qualquer condenação judicial por crime de trânsito, né? Para você ser um motorista não pode ter um histórico ruim. Com certeza, Guilherme. Tu acha que o governo vai deixar passar um bocado de gente que ganha dinheiro e não vai querer a parte dele? Tem nem perigo, Guilherme. Tem que dar a parte do governo. O governo bota taxa até no sol. Não vai botar nos carros. Até o sol tem taxa agora. Sabe aí que é livre. E também tem que obedecer a pesquisa de satisfação, né? Nenhuma infração gravíssima. Nenhuma infração grave. E não pode ter 2 médias nos últimos 12 meses, né? Então, para você colocar a sigla EAR, né, que é certificado remunerado, você dirige até a unidade do Detran, mais próximo, né? Leva o documento exigido, que é a sua CNH, comprovante de residência, originais e cópias, solicita que quer adicionar essa atividade remunerada na sua CNH. Você receberá um boleto de aproximadamente R$ 170, efetua o pagamento e uma lista de locais para agendar o exame psicotécnico. Você vai ter que fazer o exame psicotécnico
vai ter os locais credenciados. Também vai ter que pagar pelo exame médico de aptidão física e mental, também acho que R$ 47, eu acho. E vai ter que pagar a emissão da nova CNH, porque E aí, professor, deu bucho aí, foi? não entendi, irmão. Vocês entenderam aí? Alguém entendeu? Se deu bucho? Capaz dele não estar me ouvindo, né? Deve ser isso, mas eu tô ouvindo de boa. Deu bucho Não com aí. ele. Tranquilo. Só estou ouvindo. Luiz, tudo tem que pagar, mas né? Tu paga o boleto para o exame psicotécnico, né? Paga o exame médico de aptidão física e mental, paga a emissão da nova CNH, né? Você paga tudo. Não tem pra onde correr, não. Aí você paga o boleto, agenda o exame psicotécnico, né? Muitos conseguem agendar no mesmo dia, tem que levar o comprovante de pagamento, né? Após realizar o exame e ser aprovado, leve o comprovante da clínica ao Detran para que eles possam emitir a nova CNH, né? Que você vai pagar também, né? Em aproximadamente 10 dias você receberá a sua nova CNH em sua casa, né? Então, se você exerce uma atividade remunerada utilizando um veículo, né? Tipo taxista, mototaxista, motorista de ônibus, motofretista, motorista de van, motorista de aplicativo, motorista de transporte escolar, entregador de pizza, né? Você está ganhando dinheiro ali utilizando o veículo, o governo quer a parte dele, mano. Vai ficar assim de graça, não. Se você for exercendo atividade remunerada no veículo sem ter a sigla EAR, né? Infração gravíssima, e o veículo é apreendido, né? Você vai ter que pagar as taxas, né? Das multas, né? Para recuperar o veículo, né? Professor, Pode falar, Marisa. uma pergunta. O senhor acabou de dizer aí, digamos, eu tenho um veículo e eu quero trabalhar no veículo. Para mim trabalhar, eu tenho que fazer tudo isso? Tem que ir no Detran, porque eu levo multa? Para tu trabalhar, tu fala ganhando dinheiro no veículo, tipo Uber, é isso? Isso, é. Tem. Isso. Tem que colocar atividade remunerada na habilitação. Você está ganhando veículo, está ganhando dinheiro utilizando o veículo, tem que pagar o governo. O governo quer a taxa dele. Misericórdia. Pois tá bom, obrigada. Começou agora, mulher. Ainda tu vai ver um bocado de burro aqui que tu vai dizer, fala, meu Deus. Começou agora. Então, vamos falar agora sobre o motorista de transporte escolar, né? Ele tem que preencher os quesitos também para ser condutor desse transporte escolar, né? Categoria D ou E, por quê? Porque transporte escolar, luz que está invisível. Está invisível, está invisível. Não sei. Então, se você quer ser motorista de transporte escolar, você tem que ter no mínimo categoria D. Por quê? Porque o transporte escolar leva mais de 8 pessoas, excluindo o motorista. No mínimo a D e a E qualquer veículo de 4 rodas, né? Tem que ter no mínimo 21 anos, porque além da sua vida ali, você está resguardando a vida de várias crianças e adolescentes, né? Tem que fazer o curso específico, que é o curso... Quer perguntar, Pedro, alguma coisa? Se é sem querer. Tem que fazer o curso específico para transporte escolar, você vai ter que ter muita paciência, né? Porque as crianças vão lhe deixar maluco, né? Boa sorte para quem tem essa coragem toda. Vai ter que colocar na habilitação a sigla EAR, que exerce atividade remunerada. Não pode estar com a CNH suspensa, nem pode estar com a CNH cassada, nem pode ter não pode ter nenhuma condenação judicial por crime de trânsito, né? Você tem que ser uma pessoa idônea. E nos últimos 12 meses não pode ter levado infração grave, nem gravíssimo, nem 2 médias. Para que você se transforme num motorista de transporte escolar. Isso são os quesitos necessários para o condutor. Ele tem que ter esses quesitos aí. Só que no transporte escolar também tem quesitos para o veículo. Todo veículo de transporte escolar tem que ter na faixa lateral dele, tem que ter lá na lateral dele essa faixa amarela. Tem também, Leidiane, também tem que colocar na moto também.
todo veículo de transporte escolar, na lateral dele tem que ter essa faixa amarela e ela tem que ter 40 centímetros. Quando vocês forem fazer o curso prático, né, o veículo da autoescola tem que ter a faixa amarela na lateral também, né? Amarela no trânsito significa atenção. Atenção, alerta, aviso, né? A cor amarela no trânsito, né? Que nem o sinal amarelo, o semáforo, né? É um aviso que já vai ficar vermelho. Que já você vai ter que parar. Então, a cor amarela no trânsito, a gente vai falar mais sobre as cores no trânsito, elas têm sentido, né? Então, aqui é um aviso que aquilo é um transporte escolar, é um aviso que aquilo é um veículo de autoescola, um veículo de aprendizagem, né? No caso do transporte escolar, uma faixa amarela de 40 centímetros nas laterais. E do veículo da autoescola é a metade, né? São 20 centímetros. O veículo do transporte escolar ele tem que ser registrado como um veículo de passageiros. Por quê? Porque ele vai levar muitos passageiros. Registrado como veículo de passageiros. Tem que passar por uma inspeção de segurança de 6 em 6 meses, né? Inspeção semestral de segurança de 6 em 6 meses, porque está levando ali várias crianças e adolescentes, né? Então, tem que estar com todos os equipamentos obrigatórios, né? Em dia, né? A gente vai falar mais sobre os equipamentos obrigatórios. Então, são para a segurança dos clientes, que são os passageiros, né? Tem que ter cinto de segurança para todos os ocupantes, é obrigado. Tem que ter cinto de segurança para todos os ocupantes. Tem que ter as luzes de posição na parte dianteira de cor amarela, aqui em cima, ó, e na parte traseira de cor vermelho. E também tem que ter o tacógrafo. O tacógrafo, pessoal, é um aparelho que ele registra a velocidade, o tempo de movimento, que o veículo está se locomovendo, tempo de trabalho, e a distância percorrida pelo veículo. O veículo de transporte escolar, caminhões e ônibus, eles têm que vir com isso de fábrica, é obrigado, o tacógrafo. Cadê o Cauã? O Cauã, ele tem uma empresa de transporte escolar. Ele tem 3 vans. O Cauã agora é empresário. O Cauã tem como funcionários dele a Leidiane, o Edson e a Caroline. São funcionários do Cauã. É a Leidiane, o Edson e a Caroline. Então, durante o dia, eles vão trabalhar, né? O dono da empresa é o Cauã. E na hora que o Cauã quiser, ele pode olhar como foi. Ele pode chegar lá no tacógrafo. Lá, o mais antigo, o modelo mais antigo, a primeira que ele comprou, é desse modelo aqui, ó. É um disco de papel, tipo um CD, onde essa máquina aqui, esse aparelho, ele vai marcando a velocidade, o tempo, o horário. Então, lá vai dizer que a Leidiane pegou o carro às 7 da manhã, ela dirigiu a velocidade ali de 60, 50 por hora, durante tantos quilômetros, no horário. Vai ficar registrado a distância que ela percorreu, a velocidade que ela dirigiu, o horário, fica tudo registrado. Então, os modelos mais antigos é esse discozinho aqui, tipo um CD de papel. Os intermediários, ele já imprime aqui, ó, tipo um cupom fiscal. E os modelos mais modernos, é tipo um pendrive que coloca aqui, tira todas as informações e leva para o computador. Então, o Cauã tem essas 3 vans e na parte traseira das vans tem aquele... Como eu estou dirigindo e tem o número de telefone, né? O Edson, que é um caba mais danado, cheio de namorador, cheio de namorada, tava com a namorada, arranjou outra, uma ficou com raiva dele, tudo, ela ligou para aquele número. Ó, o motoristazinho aqui, o Edson, ele passou aqui a 120 por hora, as crianças tudo doidas, gritando, o maior desespero do mundo, ele tava dirigindo em alta velocidade, as crianças tudo desesperadas. Aí, o motorista era o Edson, deu para ver de longe. Só faltou dizer aquele safadinho, né? Ela tava com raiva, né? Mas não disse não. Aí o que é que o Cauã vai fazer? O Cauã vai olhar se é verdade. Vai olhar por onde? Vai pegar o tacógrafo. Lá no tacógrafo registra tudo. Tempo, distância, velocidade. E vai olhar se é verdade. Quando ele olhou, o carro que o Edson dirigia viu que era mentira. Porque lá está registrado tudo. Tanto serve para salvar como serve para acusar, né? Se caso ele tivesse realmente com essa velocidade. Então o tacógrafo é um aparelho
para os donos, né, os empresários, os donos terem noção do que está acontecendo com o veículo, né? No caso, ele é um equipamento obrigatório para o transporte escolar. Alguma dúvida aí da função do tacógrafo? Ou tá de boa? Tá ok. Tá Show. ok. Então, marque o item errado sobre o dispositivo exigido para transporte escolar. Ele quer o que está errado, né? Faixa amarela de 40 centímetros. É exigido. Então, esse item está correto. Ele quer o errado. Inspeção semestral, quer dizer, inspeção de segurança de 6 em 6 meses. É exigido. O item quer é o item errado. Já dispensamos o A e dispensamos o B. O item C, cinto de segurança para todos os ocupantes. É exigido. Ele quer o item errado. Então, dispensamos o item A, o item B e o item C. O item D, registro de veículo especial. O registro tem que ser veículo de passageiros. Então, o item que a questão pede como é o item errado aqui é o item D de dado. Então, a resposta seria o item D de dado. Função remunerada, operador de máquinas pesadas. Aqui, pessoal, esses veículos, eles levam poucas pessoas, né? São praticamente máquinas mesmo, né? Às vezes é só o condutor mesmo, né? Então, o que vai diferenciar a categoria é o peso, né? O que vai diferenciar a categoria aí praticamente é o peso, né? Então, para dirigir essas máquinas, geralmente categoria C, D ou E, né? Essas máquinas são consideradas veículos quando eles estão nas vias abertas, viu? No trânsito. Se ela estiver dentro de um local fechado, tipo um canteiro de obras, ali é uma máquina. É apenas uma máquina que foi colocado pneus para que elas andem por dentro ali do local de trabalho, né? Antigamente tinha que ter um guindaste, tinha que ter um muque, né, para ficar movimentando as máquinas. Então eles colocaram como elas se locomoverem. Alguns são pneus e outros são essas esteiras aqui, né, tipo lagarto, né? Então elas só são um veículo, só precisa de habilitação quando você utiliza ela no trânsito, né? Se você estiver lá no dentro do canteiro de obras, não precisa nem ter habilitação não, lá ela é uma máquina. Ela só é um veículo quando ela está nas vias abertas da circulação. Se ela estiver dentro de um local fechado, não precisa nem ser habilitado não. Lá ela é uma máquina que ela tem pneus para se locomover de um canto a outro. Função remunerada de carga perigosa. Carga perigosa são produtos ou inflamáveis ou que podem explodir, né? Ou que podem derreter, né? Tipo ácido, essas coisas assim. Então, se você quiser conduzir carga perigosa, tem que ter no mínimo categoria B, C, D ou E. Vai depender da carga, né? E a categoria A não pode. A única exceção à regra da categoria A, que ela pode levar produto perigoso, é o gás de cozinha, né? Ele é um gás inflamável, né? Ela é uma exceção à regra, né? Mas você não pode levar carga perigosa de motocicleta, porque a motocicleta ela tem que estar se equilibrando, né? Diferente do veículo de 4 rodas. Mas o único que ainda é permitido é o gás. Mesmo o gás sendo inflamável, o gás de cozinha, né? Acharam uma brecha lá na lei. Muita gente importante, dono da Gás Butano, né? Vocês sabem como é. E dá um jeitinho para tudo, né? Então foi permitido o gás de cozinha e levar galões, né? Galões de água, né? Que é uma carga grande, mas leva no sai de cá, né? Então, para ser motorista de produto de carga perigosa, vai depender do veículo que você vai guiar, né? Pode ser categoria B, C, D ou E. Que a gente imagina geralmente carga perigosa, tipo assim, um caminhão cheio de álcool, gasolina, mas se você parar para pensar, dinamite é uma carga perigosa e cabe na mochila, né? Eu já levei dinamite já. Já levei, acho que 8 bananas de dinamite, né? Cabe na mochila tranquilamente. Mas para você conduzir carga perigosa, tem que ter no mínimo 21 anos, tem que ter o curso, né? Movimentação de operação de produtos perigosos, né? O MOP. Tem que botar a sigla EAR na habilitação. EAR, né? Não pode estar com CNH suspensa, nem cassada, nem qualquer condenação judicial por crime de trânsito. Tem que obedecer à pesquisa de satisfação, né? Nenhuma infração gravíssima ou grave ou resistente de infração média no período de 12 meses, né? E vai depender da carga que você estiver levando, a quantidade vai depender do veículo, né? Habilitação. Funções remuneradas, veículo de emergência. Veículo de emergência são veículos, pessoal, que eles têm, quando estão em serviço, né? Eles têm livre em passagem, têm livre parada e têm livre estacionamento.
quando eles estão em serviço. E quando é que eles estão em serviço, né? Eles ligam a sirene, no caso aqui a ambulância, liga a sirene e liga o giroflex, que são as luzes. Quando você está no trânsito que escuta uma sirene, você já procura ver o que é. Pode ser uma ambulância, pode ser um veículo da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, né? Então esses veículos, eles quando estão em serviço, eles ligam a sirene, sinal sonoro, ligam o giroflex, sinal luminoso, e eles têm livre passagem, têm livre parada, podem parar em qualquer canto, podem estacionar em qualquer canto, e eles não precisam se preocupar com o sinal vermelho, não se preocupam com o fotossensor, que nessas situações eles estão liberados, né? Dependendo do veículo, vai ser habilitação, A, B, C, D ou E. Tem que ter no mínimo 21 anos, tem que fazer o curso de veículo de emergência. Ah, quer dizer que eles são super motoristas? São nada. Esse curso aí eu tenho, eu fui obrigado a fazer por causa do meu trabalho. O curso de veículo de emergência, eu fui obrigado a fazer. Foi na sala de aula, pessoal. Não peguei nem no carro, não. E sim, mas não era para tu aprender? Era para aprender tal, de alta velocidade, ter reflexo, era o certo. Mas só que no caso aqui é só para me lascar mesmo. Como assim? Se por acaso eu bater o veículo, eu não tenho como me defender, não. Eu tenho um curso que diz que eu sou apto. Eu tenho um curso que me diz que sou apto. Como é que eu vou me defender? Ah, não sabia dirigir alta velocidade, não, não tenho costume. Se tu tem um curso que te garante isso, que você está apto. É a mesma coisa para vocês. Quando vocês terminarem um curso aqui, teórico, vocês passarem na prova, estão aptos sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Vocês conhecem tudo. Ah, eu não conheço tudo, não. Mas você tem um curso que prova isso, que você sabe tudo. Você passou na prova de tudo. Vocês não vão poder eximir, se isentar de uma infração, de uma multa, porque eu não sabia, porque eu não lembrava, porque eu não recordo. Não, se eu tenho um curso, tu passou, não tem para onde correr, não. Ah, eu não quero levar essa infração porque eu não sabia. Não existe isso. Você tem um curso que prova isso, você terminou o curso, foi aprovado, então você deveria saber. Mesma coisa aqui o caso. Se eu bater o carro, mas não tenho costume de dirigir alta velocidade, não. Foi por isso que eu bati. Te vira, tu tem um curso que diz que tu tem um curso de veículo de emergência, então deveria saber. Te vira. Então, no caso aqui, motorista de ambulância, polícia militar, polícia civil, bombeiros, né? Eles têm livre passagem, livre parada, livre estacionamento, né? Tem que, para ser motorista de emergência, não pode estar com a CNH suspensa, nem cassada, nem pode estar sendo condenado por um crime de trânsito. Tem que obedecer a prescrição de satisfação, né? Nenhuma infração gravíssima, infração grave. Não pode ser reincidente de infrações médias. E no caso aqui, o motorista de ambulância, ele tem que ter EAR, né? Porque ele recebe dinheiro por dirigir a ambulância. Ele tem que ter a EAR. Já o policial militar, ele não recebe dinheiro por dirigir o carro, não. Ele recebe para fazer a segurança. O policial civil também, o bombeiro também. O carro é para levar ele até o local. Já o motorista de ambulância, ele recebe dinheiro porque dirige a ambulância. Então, tem essa diferença aí. Função remunerada, mototaxista, né? Se você quer ser mototaxista, é diferente do motorista de Uber moto, é diferente. O mototaxista, ele tem que ter uma permissão dada pelo Detran, né? Tem que ter uma vaga de táxi, que é uma autorização dada pelo Detran. Tem que modificar a placa, tem que ser a placa vermelha, porque é um veículo de aluguel que leva pessoas, né? É diferente do Moto Uber, do Moto 99, viu? É diferente. A taxista, ele tem uma vaga de táxi que é dada pelo órgão executivo estadual, né? É uma permissão, né? É diferente do aplicativo, beleza? Então, para você ser motorista de mototáxi, você tem que ter a categoria A no mínimo há 2 anos. No mínimo há 2 anos, categoria A. Tem que ter 21 anos, porque você está levando não só a sua vida, mas a vida de passageiros, né? Você é responsável. Tem que fazer o curso de mototáxi, faz o curso na autoescola, depois faz uma prova lá no Detran. Tem que ter EAR na habilitação, já que você vai ganhar dinheiro dirigindo o veículo, né? Tem que dar sua parcela para o Estado. Não pode estar com a CNH suspensa, nem pode estar com a CNH cassada, nem ter qualquer condenação judicial. Tem que obedecer a prescrição de satisfação e tem que utilizar o colete, pessoal. Colete, né? Refletivo, né? Tem que utilizar o colete refletivo para ser um mototaxista.
Ali eram os quesitos para ser condutor. Aqui são os quesitos para o veículo, né? O veículo tem que ter uma autorização do Detran. Ele vai ser registrado como veículo de passageiro, né? Vai ser registrado espécie passageira e categoria vai ser categoria de aluguel. Aí você coloca a placa vermelha, né? Essa placa lhe dá algumas regalias, né? Você vai poder andar naquela faixa exclusiva de ônibus. Você vai ter desconto na hora de comprar um veículo zero, tem desconto de IPVA, desconto de umas coisas aí, né? Na hora da compra de um veículo novo. A moto tem que vir equipada com aparador de linha, né? Antena corta-pipas, né? Aparador de linha, essa antenazinha aqui, ó. Corta-pipas, caso a linha de raia esteja na sua frente, não lhe degolar, né? E a moto tem que passar pela inspeção semestral, né? 6 em 6 meses, né? Dos equipamentos obrigatórios, né? 6 em 6 meses tem que passar na inspeção e tem que ter também protetor de motor, né? Que a gente chama vulgarmente de mata-cachorro, né? O protetor que fica aqui protegendo o motor de ferro, a gente chama de mata-cachorro porque o cachorro vem, pessoal, com a intenção de morder seu pé. Seu pé está aqui no estribo, aí ele vem aqui com a intenção de morder seu pé. Quando é um motorista mais experiente, né, você já levanta os pés, só falta pegar aqui no guidão. Dependendo da altura do cachorro, é a altura dos seus pés. Se for um cachorro mais alto, você levanta mais alto, senão ele fica pendurado aqui na sua canela, né? Ele vai na direção de morder. Então, quando você levanta os pés, às vezes o cachorro se bate aqui na proteção. E aí ficou o nome mata-cachorro, porque acaba acertando os cachorros. Ele vem na ânsia de pegar seu pé, você levanta o pezão aqui, né? Aí eles se batem no protetor aqui do motor. Aí ficou o nome mata-cachorro. Então, são os quesitos para ser mototaxista, né? No caso, os quesitos para o veículo. Tem que ter autorização do Detran, o veículo tem que ser registrado, o veículo de espécie de passageiros, porque vai levar passageiros, tem que ser registrado na categoria. Quer perguntar, Cauã? Um veículo de aluguel, tem que ter a antena corta-pipas, tem que ter o aparador de linha, né? Antena corta-pipas, tem que ter o protetor do motor, que é o mata-cachorro, e tem que passar pela inspeção de 6 em 6 meses sobre os equipamentos obrigatórios, né? Professor, Pode perguntar, Marisa. sobre essa proteção que está na moto aí para encontrar linhas, né? Tipo assim, só pode ser colocado isso na moto só para quem trabalha de taxista? Não. Ou tipo, Para quem trabalha como mototaxista é obrigado, né? É obrigado. Mas qualquer pessoa pode colocar. Não paga não, né? Só não, você paga, você compra e coloca. Isso eu sei. Eu pensei que tinha que pagar alguma... Não. Tudo paga, né? Não, você compra e coloca, mas não precisa pagar não. Tá certo. Nada. Já o motofretista, a mesma coisa do mototaxista. Condutor tem que ter categoria A, 2 anos, vai ter que ter no mínimo 21 anos, vai fazer o curso de motofrete, tem que colocar EAR, tem que colocar EAR na habilitação, não pode estar com CNH suspensão vencida, nem condenação, pesquisa de satisfação. O que vai mudar é que o veículo vai ser registrado como um veículo de carga. Aqui, passageiros, porque leva passageiro. Aqui, carga, porque leva carga. Aqui, pessoal, esse baúzinho aqui, ó, ele é acoplado na moto. Ele é acoplado na moto. Diferente do cara que vai entregar pizza com aquela mochila grande, ali está nas costas do motorista, do condutor, né? Aqui ele está acoplado à moto. Então, a moto, a espécie dele vai ser veículo de carga, placa vermelha, porque vai ser um veículo de aluguel, que vai ganhar dinheiro, né? Tem uma permissão dada pelo Detran, né? Uma autorização. Tem que ser equipada com mata-cachorro, equipada com a linha antena corta-pipas, passa pela inspeção de 6 em 6 meses. E o baú tem que estar dentro das especificações, tanto na altura, como na largura e no comprimento. Tem que obedecer às especificações do CONTRAN, né? Equipamento obrigatório para veículos de 2 rodas. Um farol dianteiro na cor branca ou amarela. Se você colocar azul, vermelho, rosa, fração grave. Pneu em condição de segurança. Pneu tem que estar novo ou seminovo, meia vida. Lanterna traseira de cor vermelha. Lanterna traseira de cor vermelha.
Lanterna de freio na cor vermelha, geralmente quando você pisa, né? Acende a luzinha, fica mais forte. Buzina tem que ser de acordo com o que diz o código. Como assim? Se apertar a buzina, tem que ser som de buzina. Não pode ser apertar a buzina e emitir um som de um cachorro, um latido. Não pode, né? Retrovisores tem que estar lá e tem que estar assim na função aberta. Tem gente que o retrovisor ele fecha aqui para dentro aqui. Não está em desacordo com o código. Se estiver fechado, vai ser multado. Tem que estar aberto, né? Então, retrovisores, lanterna de indicador de direção, que são os piscas, o farol tem que estar na cor certa, o pneu tem que estar no mínimo meia-vida, tem que ter o silenciador da descarga, pode estar fazendo muito barulho. Lanterna de freio, quando a moto, pessoal, o farol tem que ser ligado 24 horas, você não pode desligar. Então, ligou o farol, já fica acesa aqui a luz, né? Traseira de cor vermelha. E quando você aperta no freio, acende uma luz mais forte, né? Indicando que você está pisando no freio. Aqui, os piscos traseiros, né? Indicando a direção. E aqui tem que ter uma luzinha que ilumina a placa, para você ser multado, né? À noite, né? Eles têm que ver a sua placa para lhe multar, né? O velocímetro tem que estar marcando a velocidade. O velocímetro tem que estar marcando a velocidade, né? São alguns equipamentos obrigatórios, né? Dos veículos de 2 rodas. E agora a habilitação para o portador de deficiência física. Ele tem que passar pelas 3 etapas iguais a qualquer um. Tem que passar pelas 3 etapas. Sendo que o veículo dele, pessoal, é um veículo adaptado específico para aquela sua deficiência. Se ele falta um braço, se ele falta uma perna, se ele falta os 2 braços, se ele falta as 2 pernas, se ele é só o cotoquinho, né? Não tem os 2 braços e as 2 pernas, ele vai ter que dar um jeito do veículo ser adaptado para que ele consiga guiar. Ele vai ser colocado à prova, né? Igual a vocês, primeira fase, segunda fase e terceira fase, sendo que a dele é bem mais rigorosa. A terceira fase, né? Ele vai ter que passar por uma comissão avaliadora. Ele tem que provar que o fato dele ser deficiente não vai atrapalhar em nada a direção dele. É muito mais rigoroso que o de vocês, pessoal. Muito mais. O veículo tem que ser adaptado para cada deficiência e é muito mais rigoroso. Então, o deficiente que ele dirige, meu irmão, realmente é o cara, porque ele é bem avaliado, realmente é bem rigoroso. Isso aí é um exemplo, né, do primeiro brasileiro, né, que tirou a habilitação sem possuir os 2 braços, né, mas como o brasileiro não dá colher de chá de ninguém, né, ele virou piloto de fuga, né. Ele foi a inspiração, né, no início, porque conseguiu tirar a habilitação sem ter os 2 braços e depois virou um mau exemplo, né? Ele virou piloto de fuga. Estava ajudando os bandidos, chegou até ser preso aí, né? O Brasil não dá colher de chá ninguém, não. O cara passou de exemplo para mau exemplo, né? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.